E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Eu peço desculpas pela demora desse vídeo, mas eu curti umas fériasinhas, mas vamos que vamos dar continuidade ao nosso estudo, não é mesmo? Nós estamos no capítulo 8, chamado Organização de Serviços. Bora? Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Impressionou-me o espetáculo das ruas, vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Bom, gente, vamos lá. Pela primeira vez agora, que ele está realmente saindo para a rua, que ele está mais consciente, né? Porque a primeira vez que eles estavam na praça, etc. tal, ele estava quase que num estado semiconsciente, com muita dificuldade, o perispírito ainda abalado, mas aqui você já vê que ele ainda não está 100%, mas está bem melhor. Tanto é que ele dá uma explicação bem explícita, né? Vastas avenidas, enfeitadas árvores frondosas, tal. Aí, gente, é o seguinte, nós vamos cair porque como é que muitos devem se pensar, né? Como é que são criadas essas cidades espirituais, né? Bom, vamos partir do princípio do seguinte, como eu falei em capítulos anteriores, nós aqui do planeta Terra somos uma cópia imperfeita dos mundos espirituais. Ok? Muito bem. Do que é feita a casa? Do que são feitos os tijolos? Do que é feito o cimento? Do que é feito... Então, são todos materiais que, juntando vários tipos de produtos, né? E formam determinadas matérias. Exemplo, o cimento é um conjunto de vários produtos. O tijolo é um conjunto de vários produtos. Para se construir uma casa, a junção de cimento, tijolos, canos, enfim, né? Parte elétrica, tudo, enfim. Tudo isso, gente, são derivados de uma matéria lá de trás que nós chamamos de fluido cósmico universal. Não vou entrar no mérito de ensinar fluidos ainda, porque é muito complicado. Mas nós temos que entender que tudo se origina desse fluido cósmico universal. Evidentemente que a cidade espiritual é formada por esse fluido cósmico, só que de uma maneira muito mais sutil do que a nossa. Não é que nem um tijolo que se cair no nosso pé vai judiar da gente, esse corpo nosso de carne terrível. Como eu sempre falo para vocês, o corpo de carne nosso, gente, é uma armadura, né? É uma armadura que, se a gente não tratar bem, a armadura vai enferrujando. Então, se cai um tijolo no pé, dói, faz machucado, a gente sangra. O corpo espiritual não. Graças a Deus, né? Os nossos espíritos não têm esse problema. Mas a formação dessas cidades espirituais é feita a partir do fluido cósmico universal, modificado também, só de que uma maneira muito mais sutil, tá bom? Isso é um exemplo bem grosso que eu estou dando para vocês entenderem, porque muita gente se pergunta, mas como é que existe uma cidade espiritual? Do que é feito que a gente não vê, né? A gente atravessa ela, como que é feito isso, né? Entendeu? Então é uma matéria muito sutil. É bem
A gente já viu aqueles filmes de fantasma, né? Que a pessoa não consegue tocar o fantasma porque a matéria do o fantasma é um fluido, né? Então, dá para a gente entender bem nesse sentido figurado, tá bom? Percebendo minhas íntimas conjecturas, esclareceu solícito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Bom, lembra lá atrás, nos capítulos anteriores, que eu falei para você que a primeira menção da palavra umbral nós veríamos no nosso lar? Está aqui. Essa é a primeira menção que nós temos da palavra umbral na língua, na filosofia espírita, tá? Então agora nós já sabemos de onde se originou. Há então em nosso lar um Ministério do Auxílio? Perguntei. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia sob a orientação dos que nos presidem os destinos. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são ministros do nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministros da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Então, olha lá, vamos lá. Os 4 primeiros, os ministérios de regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, esse é o que mais aproxima das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, que é o da elevação e da união divina, tá? Então, você vê que, por exemplo, mas o que é essa conexão com o plano superior, gente? Essas cidades, como nosso lar, às vezes recebem visitas de espíritos mais evoluídos que têm, ou para dar alguma palestra, ou para dar algum auxílio, ou para acudir o governador e dar conselhos ao governador de nosso lar de como ministrar o nosso lar, né? De como administrar o nosso lar. Então, existe sim um portal para quê? Olha lá, gente. Um portal no sentido de como o espírito, quanto mais elevados os espíritos são, gente, mais sutil é o perispírito, mais é uma matéria mais sutil. Conforme ele vai descer de plano, se ele vai sair de um plano, ele precisa engrossar, passar por um processo de engrossamento do perispírito dele, que é uma adequação para que ele viva num mundo inferior, gente. Vocês imaginam Jesus Cristo, um espírito puro, tendo que engrossar o perispírito dele para vir para um planeta de provas e expiações. Ele estava 3 mundos acima do nosso. Nosso é o segundo, vocês sabem, né? De provas e expiações. 3º, regeneração. O 4º, mundos felizes. E o 5º, mundos puros, né? Os espíritos puros. Os mundos angelicais que a gente fala, né? Então, esse ministério que tem de elevação e da união divina, desses 2 ministérios, eles fazem um dos papéis da comunicação
com os mundos superiores é esse: trazer esses espíritos que vêm de fora, né, que vêm de planos superiores, mas eles têm que passar por esse portal, né? E, gente, é uma coisa natural, é evidente isso daí. A gente sente, ó, nós, como meros seres humanos, tem vezes que a gente entra em certos ambientes e de repente a gente sente um peso, fala, nossa, esse ambiente está pesado, sabe? É uma coisa, né? Ao mesmo tempo, às vezes a gente se sente bem no ambiente. O que é isso, gente? É como se a gente atravessasse um portal, né? Que faz com que o ambiente seja mais leve ou mais pesado para nós. Os espíritos superiores é a mesma coisa. Se eles vão passar por um mundo inferior, eles têm que passar por esse engrossamento. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, por favor, me questionem aqui no canal, ou lá no Centro Espírita Egre Comito, ou pelo WhatsApp, enfim. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Continuando. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério de Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Ó, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva. Transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de cima. Olha lá, comparação. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Gente, então vocês veem que Lísias aqui está explicando direitinho para André Luiz que o nosso lar, ele é sim um mundo superior, mas que ainda é muito grosseiro. É muito grosseiro, porque da onde que nosso lar recebe os espíritos? Do planeta Terra. Entendeu? Então o nosso lar, apesar de ser totalmente organizado pelo mundo espiritual, é um mundo ainda muito grosseiro. Então vocês façam ideia de como que é, né? Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas das silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então vocês veem, gente, que na realidade a Europa, né, gente, a Europa inteira se criou por guerra, né? Que é o velho mundo que a gente chama, né? Então, ele deixa bem claro que enquanto na Europa encarnada estava lá em guerra, né, os espíritos superiores que desencarnavam na Europa iam para o nosso lar, ó, trabalhar pra caramba para criar o mundo do nosso lar, né? A cidade do nosso lar.
A essa altura, atingíramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas, que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço, partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Gente, tudo tem que partir de um ponto, né? De um ponto primordial. Quando começaram a construir nosso lar, eles começaram pela governadoria, né? Vamos dizer assim, foi uma cidade totalmente planejada pelo mundo espiritual. Então, começo, né, que os europeus lá, que ele narra no começo ali do parágrafo, que ele fala, eles começaram pela governadoria. Da governadoria estenderam-se outros 5 ministérios, 6 ministérios, né? Então de lá saiu os 6 ministérios. Mas vocês veem como que a espiritualidade trabalha, né? É tudo planejado. Então tudo partiu da governadoria. Muito bem. Quando começou a construção de nosso lar. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunimos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Olha, você vê que Lísia está há 40 anos lá. Olha gente, a dimensão de tempo lá é outra, né? Imagina quando que Lísias vai reencarnar, né? Se já reencarnou. Esse livro aqui é da década de 50, né? Então, não, década de 40. Década de 40, quer dizer, já se vão aí 60, 70, 80 anos, né? Desse livro. E então, para eles, para os espíritos que se dedicam totalmente ao trabalho, como no caso do Lísias, essa contagem de tempo já virou uma piada. Ele fala 40 anos porque, gente, na realidade, nós aqui usamos o tempo, né? Espiritualmente falando, não se usa isso daí, porque o espírito é eterno. Vai contar tempo para quê? Né? Ele só falou esse tipo de, assim, ele só falou em 40 anos porque ele está conversando com o terrestre, né? Porque nós somos da Terra, porque nós nos norteamos pelo tempo. Mas na espiritualidade não se norteia por tempo, porque nós somos espíritos eternos, herdeiros do amor de Deus, né? Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito, comemorou-se 114 anos de aniversário da sua magnânima direção. Quer dizer, o governador, aquele governador, já na década de 40 fazia 114 anos que estava na governadoria. Então, gente, para quem almeja pureza de espírito, isso absolutamente não conta em nada, né? Calara-se Lísias, evidenciando comovida reverência,
enquanto eu a seu lado contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Fim do capítulo 8. Muito bem, gente. Mais uma vez eu falo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação, principalmente essa parte de fluidos aí que eu expliquei rapidamente, uma hora eu quero explicar com mais calma para vocês, para que vocês entendam totalmente, mas a explicação é bem simples. Tudo tem uma origem no fluido cósmico universal. E tudo que origina dele são matérias diferentes, né? Por exemplo, a mesa de mármore, o mármore se origina do fluido cósmico universal, só que modificado de uma maneira. As tábuas de madeira, né? Ela também é formada do fluido cósmico universal, só que de outra maneira, tá? Com outras matérias criadas, né? Os tijolos, tudo que eu expliquei para vocês, o plástico, né? Se origina tudo que existe, se origina do fluido cósmico universal. Só que com ele transformado de diversas maneiras diferentes, tá bom? Vão lá, minha gente, curtam, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, né? Você se inscrevendo ajuda o algoritmo a entender. Você se inscrevendo e compartilhando ajuda o algoritmo a entender que outros espíritas também, que digitarem lá espiritismo, vão estar em contato com esse vídeo e a gente vai estar divulgando mais essa nossa querida doutrina. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.